para o texto agora, com esta visão geral daquilo que é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, nós podemos dizer que ele é o coração do Pentateuco. Ele faz esta conexão entre Gênesis e os demais livros. Ele nos dá também um transfundo histórico sobre o que está acontecendo. Por quê? O Pentateuco, se pensarmos na autoria mosaica, todo ele foi escrito, então, nesse tempo do deserto, nesses 40 anos do deserto. É onde nós temos o Êxodo aqui, dando todo esse fundamento e fazendo toda essa conexão. Então, ele começa, o primeiro capítulo de Êxodo, ele vai fazer uma conexão direta com o final do livro de Gênesis. Ele conecta isso. E ele vai mostrar esse tempo de escravidão no Egito. Então ele começa com os filhos de Jacó, né, que vieram para o Egito e por causa da fome. Nós conhecemos isto no livro de Gênesis. E vai mostrar esse tempo de escravidão no Egito. Eles chegam, tem esse tempo, o livro vai estar estruturado assim. O tempo de escravidão são eventos que acontecem no livro enquanto o povo está no Egito. Nós temos um momento que é a saída do povo do Egito, então tem eventos que vão acontecer na saída do povo, no tempo já da libertação, e nós temos a jornada até o Sinai. Então o livro vai começar no Egito, com escravidão, com gemido, com clamor, e ele termina no Monte Sinai, ele termina com a liberdade, com o povo adorando a Deus, com o povo livre diante de Deus. Começa também com um grupo pequeno, 70 pessoas, esse grupinho nômade vindo para o Egito, e o livro termina com uma multidão, uma nação livre diante do Senhor lá no Monte Sinai. Então é a jornada, esse livro vai mostrar esse tempo da escravidão no Egito e a jornada até o Sinai. Ou a escravidão e a liberdade, saindo do Egito para adorar no Sinai. Então essa é basicamente a divisão do livro. Você pode trabalhar nisso, mas a ideia está nesse sentido. No Egito, quando começam os primeiros capítulos, nós vamos ter clamor, sofrimento, e vamos ter uma explosão demográfica. Esse grupo pequeno, ele vai se tornar um grupo numeroso. Os versos 7 e 11 mostra, do primeiro capítulo, vai mostrar o temor do faraó, dessa nação que se tornou numerosa, se voltar contra o próprio Egito, se unir aos inimigos do Egito e se rebelar contra o Egito. Então eles colocam um jugo pesado, tentam oprimir o povo por causa desse temor. Mas a mão de Deus estava ali. Então, quanto mais eles oprimiam, mais o povo se multiplicava. O livro vai narrar a matança dos meninos. Nesse contexto, aparece a matança dos meninos. Era uma das estratégias também do Egito de diminuir a população, né? O aumento, essa explosão demográfica, e os meninos tinham uma razão bem específica, né? Eram os homens que saíam para a guerra, então o medo maior era dos meninos mesmo. E nisso nós temos o nascimento de Moisés. Então nesses 2 primeiros capítulos, que tudo acontece de uma forma aparentemente muito rápida, mas esses 2 primeiros capítulos estão cobrindo mais ou menos 400 anos. É um resumo da chegada do povo até esse momento. O Moisés vai colocar ali um pouco da biografia dele, dar uma ênfase no nascimento dele, assim como ele faz no capítulo 6, que ele coloca a genealogia dele. Nos parece que o Moisés, intencionalmente, ele está colocando, pensando de que poderia ser um momento que ele poderia ser questionado.
a liderança dele, ou pensar, ó, você não é um hebreu legítimo, você é um faraózinho, alguém que cresceu na corte do faraó. Então aqui ele dá umas pinceladas na biografia dele, e depois mais à frente a própria genealogia dele, para mostrar as raízes, mostrar, olha, eu sou desse povo, eu vim daqui, eu sou hebreu. Então o livro mostra esse capítulo agora, o nascimento de Moisés, de uma forma assim, bem milagrosa. É muito interessante ver isso, a mão de Deus ali, os detalhes. A mãe que tem um filho, que esconde o filho por um certo tempo, depois coloca num cestinho, aí coloca o cestinho no Nilo, o cestinho vai, ele chega no mesmo momento em que a princesa saiu para tomar banho, a princesa vai pegar esse cestinho, na hora tem a menina ali olhando, a Miriam que corre, ela vai chamar a própria mãe do menino para criar o menino. Então todas as coisas se encaixam de uma forma assim, bem poética, dramática, até parecendo uma novela mesmo. E a mão de Deus está ali cuidando de todos os detalhes. Não dá para tirar os milagres do livro de Êxodo em todos os detalhes. Deus é o personagem principal aqui. Aliás, em toda a Bíblia, né? Então não é Moisés aqui. Deus é o personagem principal e nós temos que olhar a mão dele por trás da história, quando nós estamos interpretando aqui também. Moisés, ele vai crescer, você conhece toda a história aqui, nesses 2 primeiros capítulos, pelo menos, e vai para a corte do faraó. Mas antes disso, nós temos o livro resolveu, o autor, capítulo 2, nessa trama toda, bem dramática, coloca o nome das parteiras. Deus resolve honrar 2 parteiras. Naturalmente, nós ficamos pensando, seria tão melhor se Deus tivesse colocado o nome do faraó aqui, né? Se o autor tivesse mencionado o nome dos faraós, porque nos ajudaria bastante, né? Nos pouparia bastante de ficar buscando. Mas Deus resolve honrar 2 parteiras. O trabalho delas ficou registrado aqui, e alguns pensam que talvez não eram 2 parteiras para cuidar de todos os partos das mulheres hebreias. Elas poderiam ser coordenadoras de um grupo de parteiras, lideravam um grupo de parteiras. E o que vai acontecer aqui, Deus resolve honrar essas parteiras. Alguns podem até questionar nessa história que Deus estava, de alguma forma, honrando a mentira das parteiras. Mas não é isso que o texto fala. Ele vai nos dizer que Deus honrou as parteiras, isso nós temos no capítulo 1, porque elas temeram a Deus. Então, por serem tementes a Deus, Deus honrou essas parteiras. Agora, é certo que elas desobedecem a Faraó. É certo que quando elas são chamadas para o Faraó, né? Então no verso 17 fala as parteiras, estou no capítulo 1. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram os meninos viver. Elas temeram a Deus, desobedeceram à autoridade constituída para serem tementes a Deus. E é nisto que Deus honra essas parteiras, por serem tementes a ela. Quando o rei chamou as parteiras, ele vai, por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Então as parteiras vão responder a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Antes que chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, no verso 21, ele lhes constituiu família. Então é por causa do temor de Deus. Alguns podem vir aqui e tentar ver, não, Deus honrou a mentira das parteiras.
nós precisamos ir nas narrativas e não pode estabelecer uma doutrina simplesmente em cima de uma narrativa. Nós temos que ir por toda a Bíblia e ver o que Deus realmente pensa sobre a mentira. Mas nesse caso, quando elas foram a Faraó, pode ser que aqui tem algumas opções para interpretar. Pode ser que elas estavam falando a verdade, isso realmente acontecia por obra de Deus mesmo, quando chegavam as mulheres já tinham dado à luz. Pode ser que com medo do Faraó elas tenham inventado uma história e mentido mesmo, nós não sabemos exatamente, nós não temos os detalhes, mas o que fica claro aqui é que elas temeram a Deus, elas colocaram a cabeça dela em jogo, delas para desobedecendo a Faraó, para obedecer a Deus, e por isso elas foram honradas. Então é no temor de Deus. Nós temos outras histórias assim na Bíblia, nós temos a própria, na entrada do povo na terra, a Raabe, né, como ela esconde os espias, ela tem que mentir para o povo dela, mas Deus honra a Raabe, o temor de Deus e o que ela está reconhecendo quando a nação está chegando até ali. E nós vamos avançar nessa narrativa, o livro é empolgante, mas lembrando, tem narrativa, nós não vamos conseguir ter todos os detalhes para uma interpretação. Então nós precisamos ir de uma forma geral, entender aquilo que Deus está revelando através deste livro para a nação e que ele nos inspire agora através do nosso estudo, e nós vamos ter uma ideia geral daquilo que aconteceu. Se no final do estudo de Êxodo você conseguir sair com uma boa visão panorâmica do livro, com entendimento da ideia central do livro, a razão por que foi escrito, isto bem vivo no teu coração, então já cumprimos o papel como escola.